Fala galera do IJMcast, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série. E hoje estamos aqui com... Camila. E com o nosso... Rafael. E bom, pra começar, quem é a Camila? Bom, a Camila é tanta coisa. A Camila é a menininha que sempre foi criada aqui no bairro. Filha de Carlos Alberto e Ivanilda. Uma menina cheia de sonhos. Com uma história bem comprida já. Que tem apenas 29 anos, mas a história dela é longa. Eu atualmente sou massoterapeuta, mas sou formada como pedagoga, neuropsicopedagoga, da qual tiro essa arte, né, esse dom de Deus para poder auxiliar no IJM também, tentando orientar os nossos jovens, adultos, até as crianças que foram ao longo da história aí aparecendo, para dar um soprinho de luz, né, para ser luz no caminho. Então essa acho que é a missão da Camila, ser a Camila, né? Vim para isso. Não é à toa que um bebê que nasceu lá com o cordão umbilical todo enroladinho no pescoço, sem sequela alguma, veio pra... Tinha que ter alguma missão, né? Tinha que ter uma história. Tinha que fazer história na vida de alguém. E nada mais na vida de tantos jovens que tá ali no JM precisando de todos nós. E assim, você disse que é uma menina cheia de história. Conta uma história da Camila juventude. Lá no início, quando começou... Bom, a Camila... Vou contar um pouco antes da juventude. A Camila com um pouco mais de um aninho de idade. Camila começou com umas crises que os médicos não sabiam se era uma ausência. Eles colocaram como ausência... Mas eram umas crises tipo convulsivas, mas sem a parte da convulsão que todo mundo achava, ficar se debulhando, tudo, não tinha nada disso. E os meus pais começaram naquela correria de tentar aliviar aqueles sintomas. E eu comecei a tomar uma medicação muito forte. Com 5 aninhos, travou minhas pernas. E mais ou menos nessa mesma época foi quando a minha mãe estava dentro da renovação carismática, que a minha mãe entrou na renovação carismática... A minha irmã hoje tem 25, a minha irmã estava com 8 meses de idade, foi em meados de 96. E ali a minha mãe entrou com o fogo todo, né? Aquela sede de Deus. Sim, o início, né? E me arrastava junto com ela. Ele com 6 anos, num rebanho de carnaval, e eu já tomava Gardenal, Tegretol, toda a medicação forte para poder amenizar os sintomas daquela doença que médico nenhum sabia, que colocavam que era uma ausência cerebral. E os médicos, aí o médico dos médicos, né, me apresentaram ele. Sim. Num rebanhão de carnaval, e eu via todo mundo lá colocando a mão pra cima, falando, Jesus me curou, Jesus me curou. Eu olhei pra minha mãe e falei, mãe, Jesus me curou, não preciso mais tomar remédio. Amém. E ali a minha mãe, leiga de caminhada, né, ali no comecinho, simplesmente tirou todos os meus medicamentos, de uma vez. E passado pouco tempo, veio uma crise muito forte, onde... eu perdi a visão por momento e a memória. E meu pai fala que a gente estava em casa e eu falei, acende a luz, eu não estou enxergando. E aí ele falava, filha, fala comigo. Eu falava, quem é você? E ele entrou em desespero, foi atrás de uma enfermeira que morava perto da gente para tentar ajuda, né? E aquele desespero todo, até que a médica falou, mãe, tirou o medicamento dela, não podia ter tirado. Aí ela falou, não, então tá. Aí a minha mãe se orientou com o Geraldo, até na época que foi uma das pessoas que orientou. Ela falou, não, Ivanilda, não pode tirar tudo de uma vez. Deus cura, ele já curou a Camila. Mas agora a gente tem que escutar os médicos aqui da Terra, né? E foi quando eu refiz o tratamento todo e a médica ficou sem explicação. Porque eu não tive sequela, não tive mais crises e com 8 anos eu estava tendo alta daquele tratamento. E ali começou um pouco da história da Camila, né? Porque ali já estava com a sementinha do fogo do Espírito Santo em mim. Sim. Já um milagre vivido, né? E ali já começou a caminhar com a minha mãe. E caminhava com a minha mãe. Minha mãe começou desde então no grupo de oração e ia sempre ali junto. O único momento que eu me vi longe desse ciclo de grupo de oração, de avivamento, vai fazer seminário de vida, eu ia junto. E ali a gente acha que o filho não está absorvendo, mas o filho está absorvendo, né? São sementes que estão sendo plantadas ali. E no momento que eu me afastei de tudo foi na adolescência.
Ele foi muito rebelde. Só que aí também veio na adolescência, ali com os 12 anos, um tratamento de uma pré-diabetes. Então, assim, tudo envolvia no físico. E eu era a única da casa que não gostava de doce. E estava se tornando diabética. Só que Deus tinha uma missão na minha vida ali também. Que era evangelizar o médico que ia cuidar de mim. Então. Tudo E tem naquele um propósito, momento, foram 3 anos de tratamento, 3 anos indo para São José, no doutor Israel, que era o endócrino que cuidava. E vira e mexe, minha mãe era porta a porta, até hoje, da Canção 9, eu ia com camiseta. Aí um dia ele chegou em mim, mas Camila, o que é isso daí que você tanto carrega? É uma banda? O que é esse negócio aí, Canção 9? Ele é uma nova canção? Eu falei, não, doutor, é uma comunidade. Ele foi contando a história pra ele. Até compramos o livro da história da Canção 9 e entregamos pra esse médico. E eu vim saber que esse médico, ele era ateu também. Não era um médico muito ligado a Deus, como a maioria, né? E ali, passados assim, uns 6 anos que eu tive alta desse tratamento, eu vim ver esse meu médico na televisão. Hoje ele é um voluntário Canção Nova lá em Cachoeira Paulista. Caramba. Dá atendimento olha lá. o trabalho que Deus faz. Então eu falo assim, Deus nos faz missionários assim que nos coloca nesse mundo. Sim. Exatamente. E você Isso falou, tá sempre. A Camila, uma menina cheia de sonhos, já contou um pouco da sua história. Da história de missão, né? Dos milagres que já aconteceu na sua vida. E o que a Camila ainda sonha? A Camila tem muitos sonhos. A Camila sonha profissionalmente ajudar pessoas com o trabalho, né? Porque hoje ser massoterapeuta para mim é levar bem-estar. É levar autoestima, é levar pelo meio do toque ali alívio de dores. E o alívio principal, né, que hoje aflige tanto, é o mental das pessoas. E ali naquela conversa, às vezes é 1 hora de sessão, naquela 1 hora de sessão a gente trabalha tantas coisas. E eu quero, com isso, trazer mais pessoas que tenham essa vontade, esse sonho. Essa sede, né? Essa sede de levar o bem-estar por meio de treinamento, por meio de curso. Da Camila não ficar só ali dentro daquela cabine que ela atende hoje. Sim. Mas sim transformar mais Camilas. Então, esse é um dos sonhos. Tem que, olha, falando essa menina sonha uma cooperativa. Fazer assim, né? Várias Camilinhas espalhadas por aí, levando esse bem-estar. Mas um bem-estar que vem de dentro. Primeiramente, sim. Não só um atender por atender, levar só um embelezamento. E aí tem a Camila sonho de família, que ainda não morreu dentro de mim, não, só reaviveu cada vez mais. O sonho Camila de mãe. Por mais que eu fale que Deus coloca em cada aluno que passou por mim aflorar essa sede de ser mãe, já sendo mãe deles, né? Ao longo do tempo que eu fiquei ali como professora e hoje encontrar com eles na rua, tô te dando orgulho. Eu falei, meu Deus, não tô dando mais aula, mas eu continuo sendo professora. E ser essa sementinha, né? A Camila filha, que tem que... Nossa, quero dar muito mais orgulho pros meus pais. Então, são vários sonhos, assim, de não só sonhos materiais, mas sonhos que vêm do coração mesmo. Que bacana. Então, a Camila falou um pouco dela, de sonhos, de quem ela é. E vamos falar um pouco da Camila no IJM. Como foi o início, chegar no IJM. Conhecer o IJM, quem te apresentou, esse processo de entrar no grupo? Não, assim, várias pessoas falavam do IJM pra mim e tal. Falavam sempre, vamos lá. A Ana chegou diversas vezes convidar, o Geraldo. Eu, tá bom, um dia eu vou. E aí eu tava como catequista na igreja e falava pros meus catequizandos, vamos lá, tem o IJM e tal. Mas eu mesmo nunca tinha ido. Falava, gente, como assim? Eu tô chamando eles. E muitas das vezes estava ali, marcava às vezes com os catequizanos na igreja, escutava, né, o grupo, falava, gente, galerinha aí tá com fogo, é disso que a gente tá precisando, é disso que a gente gosta. Mas ao mesmo tempo tinha aquela coisa de trabalho, correria, não tinha oportunidade de ir. Aí passei por umas tribulações na vida, coisas da vida, e já estava eu no Santíssimo, a Ana estava lá também. Aí na hora que eu levantei pra ir embora, a Ana falou, Camila e tal, você
psicóloga, que ela falou até. Eu falei, não sou psicóloga. Tô terminando a minha pós em neuropsicopedagogia, que trabalha a parte neural, mas eu não sou uma psicóloga, eu sou uma pedagoga. Ela falou, não, é que eu queria tal, a gente tá precisando de orientação com alguns jovens lá no JM. Você não quer vir um dia, né, conhecer e tal? Eu falei, tá. Aí eu fui um dia conhecer, aí depois eu fui um dia falar sobre bullying, que aí tinha alguns catequizandos meus lá também. Foi até num dia de semana, tipo a catequese, né, que tinha lá embaixo. Aí ela falou, vai lá e fala sobre bullying, que era o trabalho que eu tava desenvolvendo na escola. Aí fui lá, falei, e ali depois fiquei conversando com alguns jovens, e nisso acho que a Ana já foi prestando atenção na pessoa, né? E ali foi quando ela chamou pra eu estar indo fazer essa missão. Eu falei, mas Ana, como assim, né? Eu tô passando por todo um processo de cura por conta das N marcas que tá dentro do meu coração e tal. Ela falou, não, Camila, Deus tá colocando você pra ir lá. Esses jovens precisam de você e tal. Eu falei, meu Jesus, o que eu vou fazer? E aí, nisso, eu fui para um retiro lá em Arujá, que era o Brasil Católico. E lá no Brasil Católico, eu já fui com aquelas coisas que a Ana tinha falado, de alguns adolescentes que estavam aparecendo, com aquela situação de tentativa de suicídio, depressão muito forte. Aí cheguei lá perguntando para tudo que era pregador, né? O que você me orienta? O que você me ajuda? Eu tô com todos os jovens lá que estão precisando disso. Camila, calma, que tem uma pessoa certa para falar com você. Tem uma pessoa certa para falar com você. Eu falei, meu Deus do céu. Ele falou, não, mas você tem que ir lá, você tem que conversar, você tem que orientar. Se abastece, né? Ó, esse livro aqui é bom. Fui lá, comprei o livro do Temperamentos. Ó, mas tem um pregador que ele não veio aqui hoje, mas acho que ele vai estar na sua cidade. Falei, tá bom, vamos lá, né? Ela vai atrás do Eudes Duarte. Cheguei, o Eudes Duarte estava num grupo de oração aqui em Jacareí. Fui lá no grupo, participei. No final do grupo, olhei pra moça e falei, onde que ele vai sair? Ela vai pra lojinha dele. Fiquei lá parada do lado. Ele, irmã, daqui a pouco eu falo com você, tá? Porque os seus jovens lá precisam de umas orientações que eu vou te dar. O homem não me conhecia, não sabia que eu tava ali. E Amor ele já... de Deus de novo. Você nem tinha falado nada com ele, nem nada. Não, tipo, não tinha nem apresentado. Eu fiquei paradinha ali, esperando ele sair do altar e do presbitério e ir em direção à lojinha que ele ia atender as pessoas. Que é onde ele vende os CDs, as coisas. Sim. E eu fiquei paradinha do lado. Eu falei, ó, que ele chegar aqui, eu já pego no laço, homem, né? Nem precisou. Ele Não. que te laçou. O Espírito Santo tinha cochichado tudo no ouvido dele, tudo que tava precisando. E ele deu um resumão do que seria como trabalhar com esses jovens. Aí já vamos... Olha, a gente precisa disso. Ó, geral, tem que ser assim. E ali começou essa missão do orientar. Que eu falo que eu cresci muito mais, amadureci muito mais, por meio de cada historinha que Sim. E que como foi você caindo ali. Assim, você disse que quando você iniciou esse projeto que a Ana colocou pra você, você tinha uma mágoa. E assim, Era. como... assim, hoje não existe essa mágoa, não existe mais nem marcas disso. Porque eu falo que Deus foi tão perfeito me mostrando N situações tão piores, tão adversas, assim, falando assim, Camila, você não tem que se vergonhar de nada. Camila, você não... É algo que você precisava passar pra você amadurecer, é algo da sua história. É algo que eu nunca vou apagar da minha história, sim contar como um momento de amadurecimento, um momento que eu precisava passar. Sim. Que foi o momento que eu fui casada em 2015, um casamento que não deu certo. Faltava maturidade para ambos para seguir o casamento, né? O matrimônio é muito além do que você ir morar junto com uma pessoa. Sim, com é certeza. Construir uma história, né? Construir sonhos, e esses sonhos têm que caminhar junto. Quando não caminha junto, não acaba dando certo. E foi o que aconteceu. Aí chegou em 2017, esse matrimônio acabou e junto veio uma depressão, uma mágoa. E a mágoa que estava dentro de mim, ela gerou um tumor na minha mama, que aí o meu médico foi instrumento de Deus na minha vida. Ele falou assim, Camila, a gente se vê na missa. Camila, libera o coração, vamos. Não deixa isso tomar conta de você. Isso ele falou em janeiro, quando foi em finalzinho de fevereiro, fiz a cirurgia e o meu médico tinha tudo incerto. Falou, ó, esse nódulo tem tudo para ser um tumor
maligno. Mas a gente só vai ver na cirurgia que eu não quero te colocar assim, machucar com mais exames e tal. Sim. Falei, tá bom, doutor. Ele falou, mas vamos lá, eu intercedo por você na missa, você coloca a situação e libera seu coração. Eu falei, tá bom. E ali foi, doutor sendo luz de Deus na minha vida, né? Aí chegou, fez a cirurgia, correu tudo bem. E a graça de Deus, ele já foi o início de um processo de cura, né? Que ali o tumor era benigno, não tinha tratamento posterior. E ali foi a hora que eu vi que eu tinha que olhar para aquele que me criou e falar, Camila, qual que é? Qual que é a tua, né? Jesus olhou para mim e falou, qual que é a tua? Todas as histórias que a Camila contou, tem a mão de Deus. Tudo. Sim. Entendeu? Não tem uma história que não foi um milagre, não foi algo que o Senhor fosse, não. Eu vou te abençoar para que você possa transmitir. E você no início falou de pequenas Camila, que você um sonho que você tem de ter pequenas Camila. E assim, eu creio que isso pode acontecer quando a gente testemunha Deus, o que Deus faz na nossa vida é totalmente diferente, porque a gente está mostrando para as pessoas o que Deus pode fazer na vida dela. E eu falo sempre uma frase assim, não é o sonho, ele não é algo que você sonhou. É algo que o Criador sonhou primeiro para colocar em você. Então, o sonho não é da Camila, é um sonho de Deus para Camila. Sim, exatamente. Então, se ele plantou o sonho no meu coração, eu acredito que seja o sonho dele, não o meu. Você ainda tá desconfiando não, né? Porque Não, tudo jamais. que você já passou, tudo que você já igual passou, assim, Deus tá colocando a mão. Eu falo Deus pra galerinha ali, né? Quando às vezes vão falar, coloca na mão de Deus. Já coloquei, seja o que Deus quiser. Eu falei, você falou seja o que Deus quiser, então é na hora dele. Sim, sim. E hoje eu vejo muito isso. Eu falo, gente, com Deus é perfeito. E Santa Teresa, né? Santa Teresa d'Ávila, que eu falo que é minha orientadora ali. Ela fala que Deus nos ama muito mais que nós mesmos. Ele nos amou muito mais que nós mesmos. E às vezes a gente fala assim, nossa, mas as coisas não estão dando certo. Mas será se você tá escutando? Será que você tá parando? E todas as marquinhas da vida, a gente tem que tentar tirar algo bom. Sim. E não ficar ali, martelando ali aquela mágoa, martelando aquela dor. Por quê? Não, por quê? Pra quê? Pra que eu tive que passar por isso? Tive que passar por isso pra me transformar, pra me tornar uma outra mulher, deixar aquela menininha cheia de medo, cheia de não me toque atrás e ir pra frente. Seguir, né? Seguir. Me tornar outra. Pessoa, né? Evoluir como pessoa. E assim, e o que o JM, como que eu posso perguntar? Qual a importância do JM nessa fase Fundamental. da sua vida, entendeu? Fundamental, assim, ao longo desse período, né, que eu entrei pro JM, que foi meio de 2018. E ali eu tava trabalhando na escola, dando aula, e em alguns atendimentos, somente que eu não tava focada nos atendimentos de massoterapia. E ali começou, eu atendendo as crianças uma vez por semana. Aí depois eu vi a necessidade de participar da catequese também. Aí comecei a ir junto. Porque ele já não tinha mais a Camila Catequista. A Camila Catequista deixou de existir lá em 2017 como catequista da paróquia. Mas o catequista sempre tá dentro da gente, né? Mora, né? A missão muito maior do que só um grupo. Um grupo ali. E o IJM foi, assim, fundamental. Eu senti a necessidade de estar ali. Eu não vi a hora chegar, e aí por fim eu falei, não, tal dia eu não atendo, porque eu vou estar lá no JM. Aí veio o convite pro Ministério de Música. Aí eu me vi em 3 dias, o JM, mais um dia de ensaio. Eu falei, gente, o pessoal falava, mas você não tá pegando muita responsabilidade? Eu falei, não, é um grupo só. Não é muita responsabilidade na igreja, é só um grupo e uma missão. Eu falei, tem uma missão. E eu falei que eu me sinto renovada. Cada sábado que a gente estava ali, eu falava, é uma forma de transmitir algo bom, né? De fazer, de se sentir útil na obra de Deus. E ao mesmo tempo me abastecer. Sim. JM é tudo. É interessante quando a gente entra, assim, que a gente começa a entrar no JM mesmo, abraçar as coisas do JM. E muita gente fala, meu, você tá ficando bitolado. Sim. Para. É. É, E aí, pisar no tipo, freio. Sim. E aí você começa, meu, será que é isso mesmo?
Aí você começa a ter umas paranoias e Sim, é difícil. tem uma coisa, algo assim que fica no meu coração que Deus coloca sempre, que às vezes a gente acha que a gente está sobrecarregado de tarefas. Mas assim, quantas tarefas a gente já levou que não é de Deus e a gente fica sobrecarregado. E a gente não dá importância, mesmo a gente estando sobrecarregado. Sim. E quando é para Deus, a gente tem essa visão de estar sobrecarregado. Mas nem é tanto a gente, né? É os que estão ali ao redor olhando de fora. Sim. Que não estão vivenciando a importância daquilo, a dimensão que tem aquela obra. Sim. Porque o IJM não tá só ali naquelas pessoas que estão ali reunidas no sábado, né? Que estavam com a gente antes da pandemia. Mas sim na família daquelas pessoas, nos amigos daquelas pessoas. É além, né? Não é só o Quantos grupo, né? JMs ali, que estavam ali, né? Membros de JM, que eu via lá na escola na hora que eu tava dando aula. E ali eles estavam tentando estimular alunos que estavam passando por alguma dificuldade, alguma deprê ali. Não, vamos lá pro grupo, né? Legal. Sendo missionário, né? E eu falava assim, nossa, porque ali na escola a gente tem que ser laico, né? Eu não conseguia. Aí eu Não dá. falava, tudo bem, vamos ser laico. A gente pode falar a palavra Deus, mas a gente pode falar a palavra amor, que é a mesma coisa. Então. É, o mesmo mesma, sentido, né? mesma situação. E ali, olhando carinha de um, olhando carinha de outro. E jogando as sementinhas, né? Que são os JMs que estavam infiltrados ali. Pra poder... O JM tem uma gangue formada de homens de pretos, mulheres de preto, que fica todos assim só esperando quando você bobear, ele vai estar ali em cima de você. Mas Em quase todas as escolas de Jacareí. Quase Pior que todos. é, 90% quase das todas. escolas de Jacareí tem um membro do Não, mas JM. pós essa pandemia será em todas, se Deus quiser. Deus quiser. Se Deus quiser. Porque a gente vai só... Porque até professora tem. Tá vendo? E não era só uma, né? Porque lá na escola eu tava dando aula, era eu e mais uma professora que ela não era do JM, mas ela aconselhava a galerinha no JM. Ela era de um outro grupo de oração da paróquia. E engraçado que lá na escola, nos horários de intervalo, começou a galerinha, assim, a ver necessidade, né? De levar Deus. Só que eles não podiam falar, ai, vamos, professor, vamos fazer um projeto de Deus. Falei, nós não podemos, vocês podem. Aí foi a hora que alguns alunos, que são da igreja protestante, começaram a levar violão pra escola, pandeiro. E começou um dia na sala de aula do terceiro ano que eu tava. Só a gente pode ensaiar aqui? Faltava 15 minutos pra bater o sinal do intervalo. Todo mundo terminou, terminamos, professora. Eu falei, então pode. Aí começou a tocar música e eu comecei a cantar já junto com eles. Aí eles falaram, na hora que a gente for lá, você vai estar junto? Eu falei, pode ter certeza que eu vou sair da sala dos professores e correr um pouco pra lá. E ali a gente é julgado também, até pelos colegas professores. Né? Sim. É porque... Ai, você tá dando liberdade para aluno, não pode falar de Deus, não pode isso. Eu falava, gente, como não pode? Eu não posso falar de Deus, mas eu tenho que ser canal de Deus. Sim. E quantos alunos ali estavam passando por depressão, passando por N problemas dentro de casa, e com a música que o colega estava cantando, ele se acalmava. Sim. E é necessário, né? Porque quando a gente canta, a gente já tá rezando duas vezes. Né? Então como é bom a gente ver que ainda tem pessoas sendo missionários. Assim, mesmo que você falou que é protestante, mas a gente que define religião. Sim. As E pessoas, ali o ser humano. todos O ser humano né? que define, você é de tal religião, você é de tal religião. Mas a gente serve um único Deus. O único Deus. E eles falavam isso, eles estão levando o amor, porque na hora que você está levando a palavra, que a música ela é uma inspiração de Deus. Né? Sim. Então aquela letra foi criada segundo a inspiração. Então você tá levando, ele tá tocando. Às vezes o amiguinho tá do outro lado escutando aquela musiquinha chiclete que não tem nada a ver. Mas ele ainda Mas tá no fundo ele tá ali, ó. não tem como. Absorvendo um pouquinho que você tá cantando. E é ali. legal fazer isso na escola. Não vocês, professores, pela... Pela limitação que nós, professores, temos, mas poder incentivá-los a fazer. Sim, mas é legal porque, tipo, se uma criança vê um amigo dele fazendo esse trabalho, ele vai ter um estímulo. Um estímulo a ir conhecer, e se ele estiver passando por alguma coisa, ele vai procurar esse amigo pra ter um aconselhamento, Sim. pra ter alguma coisa. Pra ter uma conversa. Ele precisa de um despertar, né? Dar um... Sim, é necessário, Alguém que- né? Porque a gente, mesmo que agora a gente tá com essa pandemia, mas a gente tá perdendo muitos jovens
pro Muitos. mundo, entendeu? E tipo assim, por besteira. E todos os dias a gente entra na rede social, é alguém que desapareceu, ou é alguém colocando uma postagem pra baixo, sem autoestima, sem nada, e você fala, o que essa pessoa tá fazendo, né? Como que será que tá a situação? Porque estamos tão isolados, e as pessoas se isolaram dentro da própria casa, da própria família. E quando eu falo de perder, não é perder do nosso campo visual físico. Não, é perder. É o perder o interior. E muitos estão assim totalmente dessa forma. A gente está falando com a Camila que ela faz esse trabalho psicológico com as nossas crianças, né, entre aspas, e ver a importância que tem de ter uma pessoa para aconselhar, para dar um discernimento, para dar uma palavra amiga. Eles chegavam e falavam assim, por que você está aqui, né? Aí muitos falavam para mim assim, eu não sei, eu só sinto um vazio dentro de mim. Eu falei, mas como assim um vazio? Aí começava a perguntar da vida, da história. E aí você via que a pessoa tinha uma base familiar. Sim. Tem a base do pai, da mãe, uma casa estruturada, uma boa escola. Mas faltava mais. E aquele vazio era o vazio que estava assim, faltando ser preenchido por Deus, pela palavra, pela aquela interação, o calor entre pessoas. Que aí, aos pouquinhos, ela foi se permitindo e deixando ter isso ali no grupo também. Sim. A importância do grupo na família, né? Na família. Na criança, no jovem, no adolescente, para completar o que falta, né? Porque muitos dos nossos jovens ali, né, que estavam frequentando o JM, frequentam e acompanham muitas das vezes pela live, eles são o canal da graça dentro da casa deles. Sim. E muitos sofrem com muitas situações adversas dentro do lar, né? Sejam por um vício ou por uma separação dos pais, onde eles não aceitam e são afetados diretamente por conta de briga. Isso tudo mexe, né? Às vezes o adulto não tem noção de que aquilo tá mexendo com a cabeça daquele jovem. Tem maturidade suficiente, já tem 17 anos. Não, ele não tem maturidade. A gente entrou num assunto que é interessante, né? Porque as pessoas, o ser humano, ele geralmente aponta, isso é frescura, isso não tem nada a ver, isso é falta de você apanhar. Sim. E assim, você com esse trabalho, o que você diria para essas pessoas que acham que isso é uma frescura? Não é frescura. Eu falo assim, quando o filho tá ali naquele momento depressivo, ou ele tá se isolando, é uma forma dele mostrar que ele tá precisando de você. Sim. Porque às vezes fala, não, ele tá querendo chamar atenção. E muitas das vezes, se falar chamar atenção, está realmente chamando atenção. Mas chamando atenção pro pai, quero seu abraço, mãe, quero uma palavra sua, mãe, quero só um beijo seu na hora de eu ir pra escola. Tipo, filho, vai com Deus. Tem filhos que saem, os pais não falam nada. Os pais não sabem nem pra onde tá indo. A hora que chega, que hora sai, que hora chega. Se tem material pra levar, não tem por quê? Porque a mãe e o pai simplesmente colocou no mundo e falou, o mundo cria. Só que não é assim. E é onde chegou as crianças até, no JM, pra poder dar orientação com a questão do medo. Eu falei, gente, como algo... O medo, a criança tinha medo de tudo. Sim. E foi 5 encontros com essa criança para ela conseguir sair do colo da mãe, porque eu fui atendendo aos poucos ali no colo da mãe. Só que o problema era a conversa que eu tinha que ter com a criança, não com a mãe, porque perto da mãe ela travava. Ela tinha medo de falar, ela tinha medo de se expor, ela tinha medo de colocar o que estava ali, machucando ela lá dentro. E foi engraçado até, porque foi aos pouquinhos, eu fui conquistando ela, pegando no colo, levava, primeiro começava o encontro lá embaixo, tinha as imagens de EVA, né, de Jesus e Maria. Vamos lá, conversa com Jesus, pede para Jesus tocar no coração do papai e da mamãe, vovô, vovó, e aí ela colocava a família inteira. E aos pouquinhos ela foi soltando, porque nem ela falava comigo, ela tinha medo. Sim. E trabalhando aquele medo dentro da criança, foi algo assim que eu falei, gente, quando eu vi aquela menininha solta, chegando, abrindo a porta, indo sozinha lá na sala, oi tia, vamos conversar. Gratificante, né? Sensação assim, Deus tá agindo, tô no caminho certo, por que eu tenho que ter cansaço pra vir pra cá? Eu tenho que ter vontade, alegria, disposição. Sim. Aí que mostra que não é sobrecarregado. Não. É algo além, porque é algo mesmo que a gente tá satisfaz. Se doando
por aquilo. Então, assim, é as recompensas, né, que Deus Sim. fala. Quando a gente dá o nosso melhor, a gente tem a recompensa. Não é que a gente quer bens materiais, não, mas o sorriso. Não tem dinheiro Nada que paga compra um um sorriso. Entendeu? De você ver a alegria. Então, não tem dinheiro que compra essas E às coisas. vezes conversando com alguns pais, né, que isso foi poucos, assim, que eu tive a oportunidade de chegar e conversar para poder estar auxiliando na trajetória daquele jovem que estava cuidando. E eu perguntar qual é a comida preferida do seu filho. E o pai não saber responder. É complicado. Ali você já consegue sacar onde está o vazio da criança. O Onde- vazio do onde jovem. falta, né? Então, é um trabalho, é um processo que tem que se iniciar lá em cima para chegar até embaixo. E né? assim, e a barreira da gente chegar lá em cima, né? Que de 90% a gente não consegue conversar com os pais. Porque acha que é tudo frescura. Então, assim, eu acho que com esse papo, esse bate-papo que a gente tá tendo Acho aqui. que é só remédio, né? Hoje o não, eu mundo acho acha que as é assim, pessoas. né? Eu acho que nós mesmos, até às vezes a gente mesmo que são mais velhos. julga, né? Então, mas a gente precisa abrir a nossa mente. Entendeu? Às vezes é uma simples conversa, entendeu? Às vezes a gente tá precisando de uma simples conversa. E assim, é muita. Chega a ser engraçado, mas a própria postura nossa, do nosso corpo, demonstra algumas coisas nossas. Então, eu falo que lá na massoterapia eu tenho atendimento com algumas jovens, né? E já chegou a menina, o ombro totalmente pra frente, assim, aquele. Tipo, não gosta de mim. E ela chegou e falou: não gosta de mim. Eu tô aqui porque falaram pra mim que é bom eu fazer a massagem pra ajudar e tal. Mas eu não gosto. Eu não gosto de olhar no espelho. Eu falei: opa, vamos começar por aqui, ó. Pra mim poder tirar sua medida certa, joga esse ombro pra trás, ergue essa cabeça, porque você é linda. E ali você começa a mexer. O processo, né? Com o processo. E essa semana foi acho que foi a 5ª sessão de uma dessas moças. E ela chegou lá já diferente. Falei: nossa, que beleza! Tá cheia de si hoje, né? Agora vai ser pra sempre. Ela olhou pra mim assim: mas eu não tô normal, Camila. Falei: não tá, não. Olha no espelho. Ela olhou no espelho. Falei: olha a sua postura. Esse ombro já chegou no lugar, você tá dando de si. A gente começa ali a mexer com a pessoa, né? Porque quanto faz falta um elogio. As Aumenta pessoas a não se autoestima, elogiam mais. As pessoas têm medo de elogiar, acho que o outro vai achar ruim de elogiar, né? E pelo contrário. E não custa nada, né? Aí então você fala: nossa, como você tá bonita. Ai, não precisa ser falsa. Não ou, é? Então, ou às vezes um homem fala isso pra uma mulher, mas já tá dando em assediando. cima. Entendeu? Tipo, E não é. complicado. A pessoa ela faz bem pra ela, né? Nossa, que sorriso bonito. Sim. Nossa. E as pessoas não fazem mais isso. E ali a gente tem esse trabalho de ter que trabalhar em cima disso. Você já falou bastante coisa da Camila, da vida, de missão, das crianças, de como você trabalha. E fala pra gente, assim, algo que, de tudo isso que você falou, marcou a sua caminhada. Eu acho que não tenho certeza. Foi uma das coisas marcantes. Não aconteceu dentro do JM, mas aconteceu quando eu cheguei no JM e comecei a ter esse despertar até mesmo dentro de mim, porque eu falo que a Camila que foi despertada ali foi uma Camila para ser luz, né? E um aluno na escola que estava envolvido com drogas, envolvido com várias coisas. E ele não era um péssimo aluno lá, e estava chegando na época já do último semestre. Eu comecei a pegar no pé dele e falar: ei, cara, você tá já no ensino médio, vai se formar, melhora, né? Sai dessa vida, você não merece isso. E um dia, por acaso, encontrei com a mãe desse rapaz no mercado e vi o quanto aquela mulher era batalhadora. E eu cheguei na escola revoltada com ele, né? Falei: ei, acorda pra vida. Falei: ó, tá chegando férias e eu não quero ver você voltando essa mesma pessoa. Vai ter um cerco de Jericó na igreja aí. Não sei que igreja você vai, o que você faz da sua vida, mas tá convidada a ir lá, tá? Aí ele: ah, beleza, professora, valeu. E foi, virou as costas. E eu todo dia ficava lá insistindo naquele garoto. Falei: sua mãe tá batalhando tanto, você merece dar orgulho pra ela, não merece passar por isso. Sai dessa vida, sai disso. E um dia eu cheguei no cerco de Jericó lá, olho na porta, quietinho, tímido. Eu: você tá aqui. O menino assustou, olhou assim pra mim. Quase que ele foi embora. Que eu dei um grito na porta da igreja. Eu: nossa, que felicidade ver você aqui, você tá bem, que legal, vamos voltar às aulas, tacando fogo do Espírito Santo naquela escola, hein?
Ele olhou e falou, beleza, professora. Ele terminou o cerco aquele dia, eu, no caminho pra casa, encontrei aquele ali ainda. Eu falei, ó, te espero amanhã aqui. E aquele aluno foi indo. Só que eu via que ele tava com o pé lá ao tocar. Aí voltou às aulas. E eu tava com o professor de filosofia da sala dele. Dei um trabalhinho lá e uma sexta-feira, passando perto de um determinado lugar, tava esse aluno lá com a galera dele, né? Fazendo as coisinhas erradas. Eu falei, ei, o trabalho tá no meu e-mail? Ele ainda não, mas daqui a pouco eu dava, ó, primeiro trabalho, depois diversão, hein? E segui. Segunda-feira, essa criatura olha pra mim na escola, por que você falou comigo? Naquela situação, eu falei, porque eu sou sua professora, onde quer que eu esteja? Pra mim, estava na sua diversão, não era? Tudo bem que eu não concordo com aquela sua diversão, mas é sua diversão. Ele estava, fiquei muito envergonhada. Eu falei, então, imagina se fosse a sua mãe passando lá. Eu falei, vamos, você escutou, você absorveu o que aconteceu lá na igreja e tal. Ele, eu gostei. Eu falei, então, tem vários alunos aqui na sala que frequentam várias igrejas. De repente, você não se identificou lá com algum determinado grupo lá, mas você tem que se identificar, deixa Deus tocar teu coração. E ali, naquela semana, ele teve um despertar naquela criaturinha. E ele mudou o modo de se vestir, cor de cabelo. Ele virou outra pessoa. Aí ele chegou em mim todo animado. Faz parte da célula. Falei, sério? Ele faz parte de célula. Falei, isso aí, quero ver você bem, vamos melhorar suas notas. Chegou na última semana de aula, teve a formatura, ele me abraçou na formatura e falou assim, professor, eu vou te dar orgulho. Falei, orgulho não é pra mim, é pra sua mãe. Falei, segue firme lá na igreja, na sua missão, na fé, que você vai conquistar tudo. Aí esses dias o irmão dele veio na rua, assim, tudo bom, professora? Meu irmão mandou te avisar que ele vai entrar na faculdade, tá? E que ele continua lá na igreja. E eu falo quanto isso foi marcante, porque é algo que ficou comigo. Eu falo assim, é a missão. Sim, evangelizar. Evangelizar. Bacana. Teve outras situações, outras no JM mesmo, na orientação de jovem que não conseguia entrar dentro da igreja. E ali eu fui clamando, pedindo para Deus, falar, Senhor, me ajuda, porque eu não vou conversar com a criaturinha aqui no meio da rua. Eu quero conversar com essa turminha aqui dentro da igreja. E ele foi indo. E veio aquela criaturinha participando da missa. Aí depois participando do grupo. É muito bom, gratificante, né? Assim. É muito sentir o quanto a gente é usado mesmo. É sentir servo. E é algo que você vê o resultado, né? É muito gratificante isso. Foi o que a gente acabou de falar, né? Não tem dinheiro. É porque a gente é sementes, né? Não tem. A gente vai deixando a sementinha e a gente tem que regar. Quando a gente fala de semente também, a gente tem que lembrar que alguém um dia plantou a nossa semente. A nossa semente. Então a gente é semente que alguém já plantou. Então assim, e quando a gente fala de semente, árvore, é isso. Deus sempre um fruto vai gerar uma semente que vai gerar outro fruto. Então a gente tem que sempre trabalhar para que a gente deixe sementes. Mesmo que quando a gente fala de sair a semente de uma fruta, é necessário que corte para que tire a semente. Então, por muitas vezes vamos ser podados, mas de onde vai podar, ter marcas, né? Vai ter alguma coisa. E sempre que a gente tiver uma porta fechada, Deus vai estar abrindo 3, 4 ali no meio do caminho mesmo. Exatamente. Cada não que a gente escuta, vocês não podem fazer isso. Tá bom. Aí no caminho a gente vai pensando o que a gente pode fazer, tá? E Deus já vai mostrando, dando luz e vai surgindo como surgiu as lives. Sim, é uma coisa que a gente tá... Como surgiu as lives, a gente tá aí trabalhando, né? Estamos aí fazendo, se não fosse essas lives, como que a gente ia estar lá... Todo mundo perdido. E JM ia estar acontecendo, né? Porque fala que é tão gostoso quando a gente pode estar todo mundo junto. E ali a gente se acostumou com isso, né? Com os ensaios, com estar junto, com a presença. Porque a gente já falou, acho que quase em todos os podcasts, que a gente não é um grupo que é só o sábado. É um grupo que acontece a semana inteira. Então a gente tava, então a gente tava ali todo dia. E é famílias mesmo, entendeu? Não é só... São famílias sendo interligadas, né? Exatamente.
Transformando-nos em uma comunidade. Quase, né? Quase. Né? Então aí, ó. Calma. A gente tá trabalhando dentro de uma comunidade, mas passos. com várias famílias. A Camila fica profetizando aí, ó, que Deus fez muitos milagres na vida dela aí, ó, e ela já tá começando a profetizar a comunidade aí pra Não, nós. mas aí. eu falo que agora que a gente conversando, veio na minha cabeça. Vocês chegaram a conhecer a Fatinha. Eu não conheci, eu já ouvi falar. Da Pessoalmente, eu não conheci. E foi um dos últimos rebanhos de carnaval que eu participei, assim, com a Fatinha viva. E toda vez que tocava a música do Lindo Céu, da Adriana, e era diante do Santíssimo, nossa, eu me debulhava ali, a Fatinha passava em oração. E naquele dia ela passou, foi nesse... Tava lá, eu li, ela passou, colocou a mão e falou assim: jovem, Deus está mostrando você no meio de um monte de jovens. Então toma posse que você vai trabalhar no meio de jovens para Deus. E eu olhei e falei: nossa, a mulher tá doida, né? Minha mãe deve ter mandado ela falar isso pra mim. Porque na época eu tava meio assim, sabe? Vai na igreja, não vai na igreja, vai na igreja. E hoje eu vejo que as palavras dela lá atrás, hoje estão fazendo sentido. É um processo, né? Porque agora a menina está no meio de jovens, trabalhando com jovens. É muito engraçado como Deus age na nossa vida, porque tem muita coisa que eu fiz lá atrás, ou que aconteceu lá atrás, que eu reclamei, que eu falei, mano, não queria isso. E hoje eu entendo o porquê. Sim. É muito engraçado isso. Foi igual eu falei, né? Eu falei que quando o Alisson começou com esses negócios de gravação, que ele deixava o Ministério de Música pra ir lá ficar com câmera. E eu ficava furioso com o Alisson. Eu ficava furioso. Entendeu? Mas aí foi o que a gente falou mesmo. É um processo. Então a gente já tava começando essa caminhada. Deus já tava ali, ó, mostrando isso que é super necessário. E a gente tá aí, entendeu? A gente tá aí fazendo as lives. Estamos aqui gravando o podcast. A gente grava, põe no YouTube também. Tá vindo novos projetos de gravações. E é usando de um dom maravilhoso que o Alisson tem, né? Sim, exatamente. Que ele deixou Deus ali moldando. Sim. Galerinha, o papo tá bom. Entendeu? Mas rendeu, né? Tá rendendo, né? Mas o tempo eu tava passa. aqui com medo de fazer o podcast. Gente, a Camila tava quase fugindo. Eu que tive que segurar ela e ela... já. O papo tá bom, a conversa tá boa. E uma mensagem que você deixa pro pessoal, pra quem nos acompanha, pra gente aqui. Que cada um olhe dentro de si como pode ser luz no caminho das pessoas. Que a gente não pode passar por essa vida aqui, passar aqui na Terra sem deixar as nossas marcas nas pessoas, mas marcas positivas, marcas de vida, de inspiração. Como você está sendo inspiração para alguém aí? Porque muitas das vezes a gente acha que ninguém tá prestando atenção na gente, mas sempre tem alguém prestando atenção. Sempre tem alguém de olho. Então alguém tá se inspirando na sua história, nas suas atitudes, uma palavra que você diz, num conselho que você dá, numa conversa que você às vezes tá ali do lado conversando e quem tá do lado tá prestando atenção. Então, vamos ser luz na Terra, né? Que acho que essa é tenho certeza. Essa é a missão de todos nós. Sim, precisamos. Deixarmos ser luz, né? É deixar o querer de Deus agir na nossa vida e não o nosso querer. Porque a partir do momento em que você esquece as suas vontades e passa a pedir para Deus realizar as vontades dele na sua vida, tudo se transforma. E se transforma de uma forma louca, gente. Vocês não têm noção. Maravilhoso. A pessoa aqui, ó, se transformou por completo. É a loucura. A partir do momento que falo sim, né? Sim. Senhor, não quero mais seja feita a minha vontade. Minha vontade... Quem quer ter marcas? Quem quer ter sofrimento? Ninguém. Mas a gente precisa de algumas coisas pra crescer e pra deixar o Deus agir. A loucura da cruz de carregar. Eu acho que é isso. É isso. Deixamos ser loucos pela cruz, né? O olhar voltado pra cruz. Porque a partir do momento que você deixa o seu olhar voltado pra cruz, você não se perde. Não façam que nem Pedro. Não tire os olhos de Jesus e afunde. Exatamente. Então, galera, muito obrigado a você que acompanhou até agora. Siga a gente nas redes sociais, @Infância e Juventude Missionária. Também agora estamos no YouTube, com Infância e Juventude Missionária Jacareí. Muito obrigado, fiquem na paz e até a próxima. Falou. Tchau, tchau.